Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! Olá, sou Elizabeth Palma, sou colaboradora da Associação Espírita Lauro Machado e tenho o privilégio de estar aqui hoje para propor que possamos fazer uma reflexão sobre o aprendizado do Espiritismo. Antes de iniciarmos, peço a todos que mentalizem uma energia positiva, acalmando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, pedindo aos nossos mentores que nos auxiliem na compreensão de nossa conversa de hoje. A conversa de hoje é baseada no livro Ilumina-te, de Divaldo Franco, intuído pelo espírito de Joana de Ângeles. Falaremos do capítulo 9, Sentimentos Perversos. Quando falamos sobre sentimentos perversos, o que lhe vem à mente? De quais sentimentos você se lembra? De raiva? Tristeza? Angústia? Medo? Culpa? Ódio? Vingança? Vários sentimentos, mas hoje vamos nos deter a esses dois últimos, ódio e vingança. O que é o ódio para você? Você já pensou que o ódio pode ser um amor que adoeceu? Um amor ferido, um amor que saiu do controle, algo que possa estar no passado, que carregamos nas nossas encarnações, ou algo que está no presente, algo por alguém determinado, ou algo por pessoas que nos ferem, que ferem o nosso amor próprio. E este também adoece, porque ele ainda está vinculado ao orgulho. Vemos então que, na verdade, esses sentimentos, eles ainda estão presos a um primitivismo espiritual, um primitivismo intelectual nosso. Ainda é um sentimento que precisa ser compreendido, que precisa ser digerido, que precisa ser elaborado, que precisamos buscar dissipá-los, porque ele é uma energia ruim, destruidora, que acomete os nossos órgãos, que envenena a nossa mente, os nossos pensamentos, e compromete a nossa evolução espiritual. Me lembro de uma história onde um jovem chegou em casa bastante bravo e o pai percebeu que ele chegou batendo as coisas, bastante irritado, e ele começou a contar que estava furioso, com muita raiva, que estava com muito ódio de um amigo da escola. E o pai, vendo que ele estava com um sentimento que estava transbordando dele, pediu para que ele fosse ao quintal
estendeu uma toalha branca no varal, colocou-o a certa distância e disse-lhe: pegue esse saco de carvão e faça de conta que aquela toalha branca é o seu amiguinho que lhe fez mal. E jogue o carvão sobre ele. Passa para ele tudo o que você está sentindo. E ele, com muita raiva, muito bravo, com uma energia punçante dentro dele, começou a pegar o carvão e a jogar na toalha. Quando ele parou, que ele cansou-se, aí o pai perguntou: e aí? Acertou o amigo? A toalha? Aí ele foi lá e olhou que ele tinha acertado, que tinha algumas manchas na toalha. Mas quando o pai o pegou e levou até um espelho e disse: olha como você está, ele viu que ele estava todo coberto pelo carvão. Ele estava tudo sujo, tudo manchado e pouca coisa chegou naquela pessoa. Então nós percebemos que essa energia que circula em nós, quando nós estamos com esse sentimento de raiva, de ódio, esse sentimento que nos corrói, nós estamos afetando os nossos órgãos internos. Eu destaquei, inclusive, 2 casos clínicos tirados do livro A Cura pelas Virtudes. Pensemos sobre eles. Um depoimento: odeio as pessoas com que trabalho, desprezo os meus colegas, fico uma fera se não dão os recados de forma decente ou os recados que deixo. Percebi que adoro descobrir o defeito dos outros, percebo-os com muita facilidade. Não admito que as pessoas errem e quero ser o melhor de todos. Setor que é acometido, setor que é lesado por esses sentimentos. Glândulas endócrinas, todas, pâncreas, fígado, tireoide, hipófise, doenças e sintomas que podem ser desenvolvidos. Cânceres, câncer de hipófise, câncer de pâncreas, câncer de fígado. Comentário: a dificuldade com a relação a si próprio resultou em uma relação desintegrada com as outras pessoas. Seu espírito autoritário gerou grande sofrimento e conflito. Segundo caso clínico, também tirado do livro A Cura pelas Virtudes. Sou muito exigente e rigoroso comigo mesmo e com os outros. Não permito que brinquem comigo, não suporto ser criticada e contrariada, não aceito com facilidade a ideia dos outros, tenho dificuldades para pedir desculpas, tenho a necessidade de me sentir livre. Recentemente, tive uma crise de falta de ar depois de ter recebido visitas na minha casa. Setor adoecido: pulmões. Doença: tuberculose pulmonar. Comentário: sabemos que o pulmão é o hospedeiro do ar que respiramos, o que nos exige uma atitude hospitaleira. Esse é um caso marcado pela dificuldade no relacionamento. O criticismo e a rigidez são marcantes. Quando nós somos muito críticas, não conseguimos pensar nem admitir que o outro possa estar pensando melhor com a gente, ou pode ter uma ideia melhor que a gente se fecha. Por isso que algumas pessoas até andam mais fechadas mesmo, fisicamente com o corpo, assim, comprimindo os pulmões. Fecham a casa, fecham a sua casa física e se fecham para o mundo, inclusive fechando os seus órgãos para trocas necessárias de ar, de líquidos e fluidos. Percebemos assim, então, que é mais do que necessário uma mudança de atitude, uma mudança de olhar. Recentemente falávamos aqui mesmo nesse canal sobre a importância da mudança de ótica, mudança do olhar.
Por quê? Porque a forma com que nós olhamos para as coisas, ela pode revelar um amadurecimento, um crescimento, uma evolução espiritual ou não. Se nós vemos o ódio como um sentimento ruim, que aquela pessoa tece pela gente, ou que a gente está tecendo pelo outro, isso vai fomentando aquela coisa negra, densa, que eu comparei com o carvão há pouco. Enquanto que, se olharmos o ódio como um amor que foi ferido, seja ele o amor da gente para com alguém, de alguém para com a gente, ou o nosso amor próprio ferido, será que pensaríamos diferente? Será que pensarmos em amor e o que o ódio foi algo que veio deste amor que foi sofrido? Não mudaríamos a nossa opinião e a nossa forma de nos relacionarmos com isso? Pensemos sobre isso. Pensando então no ódio como um amor que adoeceu, foi machucado, foi ferido, dói, sangra, desperta sentimentos de muita raiva em nós, um amor que ficou fora do controle, que foi transformado de amor para ódio, nós vamos entendendo que foi sendo contaminado algo que era bom, algo que estava tranquilo, foi adoecendo, mas pode voltar a ser bom, pode voltar a ser um sentimento puro, a paz pode reinar novamente. Mas quando não nos damos conta disso, como quando nós separamos e vemos apenas o ódio, esta energia vai nos aprisionando, vamos nos transformando numa fera e acabamos sendo dominados por uma única ideia, e geralmente a ideia de vingança. Passamos então a ver que a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros, dos costumes primitivos que tendem a desaparecer dentre os homens. Quem disse isso foi Júlio Olivier, Paris, 1862. Se formos pensar por que a vingança ainda é tão difícil de ser digerida, nós veremos que há um ponto que se aproxima muito e acaba confundindo essas dois conceitos: vingança e justiça. A vingança, ela também é o desejo de que algo seja redimido, de que algo seja corrigido. Mas a diferença entre a vingança e a justiça está aqui. Na vingança, nós puxamos para nós mesmos a correção, fazer justiças com a própria mão, com as próprias mãos. E a justiça, ela está baseada em instituições que têm este poder. Justiça divina, a lei de Deus, a justiça humana, as leis dos homens. Como está implícito aí o conceito de justiça em ambos e a diferença é o instrumento para fazer justiça, ainda é difícil para nós, em nosso primitivismo, separarmos vingança de justiça. Para nos auxiliar
nesse discernimento, nesse esclarecimento, nós recorremos ao Espiritismo, pois o Espiritismo apagará, nos ajuda a apagar esse último vestígio de barbárie, porque ele vai colocando, ele vai incutindo em nós, nos homens, o espírito de caridade e fraternidade. Uma frase de Francisco Xavier, Bordeaux, 1861, diz: quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Vemos então a importância, a necessidade de perdoar. Sabemos o quanto é difícil. Por isso que é importante entendermos que perdoar não significa esquecer as marcas profundas que nos foram deixadas, ou mesmo fechar os olhos para a maldade alheia. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão, por saber que nós e os outros ainda estamos distantes de sermos perfeitos e que todos nós temos em várias ocasiões, em vários momentos, gestos, comportamentos, falas de irreflexão e muitas vezes inadequadas, que mesmo sem querer ferimos, magoamos ou somos feridos e magoados. Nós temos que lembrar que estamos em processo de evolução, estamos aprendendo, somos seres em construção. E quando falamos num processo, tem tempo, ritmo, momentos. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. William Shakespeare nos traz esta frase para pensarmos. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Lembremos lá, atingimos os outros com as nossas ações de raiva e de ódio, mas também estamos atacando o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Estamos nos envenenando e morrendo um pouco mais junto com o outro. O sentimento de ódio é um processo de auto-obsessão. Olha a seriedade dessa frase que Chico Xavier nos deixa. Processo de auto-obsessão. Ficamos vissurados, ficamos presos, aprisionados numa ideia que passa a nos consumir, passa a ser uma necessidade. Passamos a apresentar um quadro como se fosse uma vissura, como se fosse uma droga. Sentimos a falta da droga, ficamos alienados. Estamos em outro ambiente, desconectando-nos da realidade. A importância de outra frase deixada por Chico Xavier. Ambiente limpo não é o que mais se limpa, mas o que menos se suja. Como estamos cuidando das nossas relações? Como estamos cuidando do nosso corpo? Estamos preocupados em limpá-los o tempo todo, mas esquecemos de que devemos evitar que ele se suje? A reforma íntima não é só
tirar o defeito, mas é deixar que ele se instale, deixar que esses sentimentos perversos se instale dentro de nós, contaminando as nossas relações conosco e entre nós e dentre nós. Se fizermos isto, evitaremos crimes, guerras, roubos, perseguições. Se aprendermos a perdoar, traremos mais qualidade de vida, pois perdoar os inimigos é perdoar a si mesmo. Perdoar os amigos é lhes dar provas de amizade. Mas perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor, que está se melhorando. Lembremos que fomos criados puros. Somos como esse peixe dourado no aquário límpido do mundo espiritual. Mas vamos nos revestindo de outras formas, vamos nos transformando como essa imagem em tubarões, em leões, quando nos deixamos corromper por esses sentimentos perversos. Paremos, irmãos, pensemos, vamos refletir e mudarmos nossas energias de pensar, nossas energias de sentir, nossas energias de estar neste mundo. Vamos lembrar dos valiosos ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Quando estava para ser crucificado, na sua grande sabedoria e compreensão, ele diz: perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles estão alienados, ainda estão distantes do amor divino. Assim devemos pensar das pessoas que nutrem ódio, que nutrem desejo de vingança. Pessoas que ainda não compreenderam que a base de tudo é o amor. E o amor pode se transformar e deve se transformar em caridade, solidariedade, fraternidade, união, e não em feridas, dores e sentimentos perversos que nos afastam, que contaminam o nosso ambiente, que destrói. Sejamos instrumentos e elementos de união. Sejamos a oração que São Francisco nos ensinou. Sejamos irmãos. Termino aqui a nossa reflexão de hoje, agradecendo a atenção de todos, agradecendo ao meu mentor espiritual, a Associação Lauro Machado, por me dar esta oportunidade de estudar, pois o estudo sobre a ótica do Espiritismo nos faz caminhar para uma vida melhor. Graças a Deus. Fiquem em paz. E até o nosso próximo encontro.